aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o processo de alfabetização. Isso mesmo. Voltando lá no que foi falado no primeiro vídeo, qual é o processo? O processo se inicia com a organização. A gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter um cronograma, a criança ela precisa ter uma rotina e assim vai. Nós, professores alfabetizadores, nós temos uma outra visão, querendo ou não, em cima do processo. Então, não se tem uma receita específica. Não, é assim que vai acontecer o processo de alfabetização. É dessa forma. Não, sabe por quê? Porque não existe uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças com o mesmo processo de aprendizagem. Não tem, porque nós não somos iguais. Não se existe um método eficaz. Esse método é o processo que vai fazer a criança ler. Não se tem um único método. Mas se tem, sim, o quê? Estratégias. Se tem, sim, um processo que leva aquela criança a entender. Tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. E a primeira coisa que eu quero pedir, primeira dica, leia todos os dias para o seu filho. Todos os dias. Nada de ser uma coisa maçante, mas sim ser algo prazeroso, algo gostoso. Nada que venha a ser uma cobrança. Não, porque não vai ser gostoso. Isso não vai ser atrativo. Então, a primeira dica é: leia todos os dias. Seu filho é reflexo do que você é. Então, se você fizer uma leitura para ele, se ele te ver você fazendo leitura, ele vai querer saber o porquê, o que tem, o interesse da leitura. Grande parte desse processo é você. Exatamente. E eu trouxe aqui uma explicaçãozinha. As crianças, elas precisam compreender o sentido daquela letra, o som daquela letra. Você sabe o som dessa letra? Você sabe o som dessa letra? E se eu te falar que o som dessa letra aqui é S? S. E se eu te falar que o som dessa letra aqui é A? Se eu te falar que esse aqui é o S? Ah, tá. Se eu não te falar, isso aqui é simplesmente um símbolo. É como a criança vê. Consequentemente, S com a sa, P com o pô. E assim vai acontecendo o processo. Então, reconhecimento das letras, o som das letras. Segunda dica, reconhecer o som da letra, iniciando pelas vogais.
A, E, I, O, U. Depois que ela souber, que eu sei, eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos eles já sabem quais são as vogais. Depois que ela souber A, E, I, O, U, vamos para as letras separadas. E aí, assim por diante. S com a Sa, S com o So, e assim vai. Sa, Sé, Si, Sol, So. Vem as famílias. Depois das famílias, silabaizinhas. Silabaizinhas. Depois das sílabas, o que vem? As palavrinhas. E começa a se formar a palavra. Depois da palavra, vem a frase. Depois da frase, vem o pequeno texto. E assim por diante, o processo de alfabetização. Ler, escrever, interpretar aquilo que lê. Mas como que eu vou fazer tudo isso, Priscila, professora? Como que eu vou fazer tudo isso? Não é uma única forma, são vários processos. A primeira delas é leitura. Faça uma leitura para o seu filho. A segunda delas é apresentar o som daquela letra. Depois, a sílaba. Depois da sílaba, a palavra. Depois da palavra, a frase. E depois da frase, o texto. Tem um livro maravilhoso que eu já li para os nossos alunos lá na sala de aula, que fala O Menino que Aprendeu a Ver. Esse livro é fantástico. Eu vou fazer a reprodução deste livro novamente no processo de alfabetização para que eles possam relembrar o que foi falado. O menino que aprendeu a ver. Como que eu consigo ver? A partir do momento que eu consigo entender. Se eu consigo entender, eu consigo ver o mundo. Outro é o bairro de Marcelo. O bairro de Marcelo, de Ruth Rocha, também eu sou apaixonada por Ruth Rocha. O bairro de Marcelo mostra tudo à sua volta. O que acontece à sua volta? Como que eu vou na padaria, como que eu pego um ônibus. E tudo isso é incentivo. Eu não preciso somente fazer o processo da alfabetização do meu filho, da minha filha, só por isso aqui. Não. Eu posso fazer o processo de alfabetização brincando com ele, de agenda telefônica. Coloque em ordem alfabética, ele já sabe o que é uma ordem alfabética. Pede para que ele pegue algo dentro da casa que comece com a letra D. E assim você vai trabalhando. Não é somente no papel que se constrói a visão do menino que aprendeu a ver. Não, não é só no papel, de jeito nenhum. E não se preocupe, o meu grande objetivo, agora nesse momento em que nós estamos assim, separados, é que o seu filho aprenda a ver. Esse é o meu grande objetivo. E para que isso aconteça,
para que isso aconteça, eu tenho certeza que as famílias que estão se dedicando, que estão querendo que o seu filho cresça, aprenda a ver, vai dar as mãos junto comigo e dizer assim: vamos junto, Pri. Vamos juntos, professora Priscila. Eu quero ensinar e ajudar meu filho também. Por isso eu estou te dando algumas direções para que você possa entender esse processo. Então, a lição de casa é fazer entender o alfabeto, mostrar as diferentes formas de letras, som do alfabeto, iniciando pelas vogais, depois sílabazinhas, aonde aparecem as famílias, depois desse processo, as palavras, as frases e, por fim, os textos. Isso, quando chegar aqui, pronto. Aí sim, produziu o texto, entendeu aquilo que ele escreveu de uma forma maravilhosa, que nada se faz por obrigação. Nós precisamos fazer aquilo com prazer, algo que se tenha um prazer de fazer, certo? Então fica aqui mais uma vez essa dica e eu tenho certeza que tudo ficará tranquilo, ok? Beijos e até a próxima.